Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao Gabaritando! Meu nome é Professor Leon e estamos aqui para tirar suas dúvidas envolvendo todas as disciplinas do ensino médio. E na aula de hoje, vamos resolver uma questão da matéria de Biologia. E olha só, sinal tocou, aula começou! Oi, sou a professora Sandra Beltrán Pedreiros. Vamos analisar as questões do Enem e de outros vestibulares relacionados à área de Biologia. Então, me acompanhe e vamos analisar cada um dos enunciados. Analicemos a questão do Enem de 2011. Em 1999, a geneticista Emma Whitelaw desenvolveu um experimento no qual ratas prenhes foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possuírem o gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. 10 anos depois, as geneticistas Eva Jablonka e Gal Hatz listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos, sustentando assim a epigenética, que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência do DNA. A questão era: alguns cânceres esporádicos apresentam exemplos de alterações epigenéticas, pois são ocasionados por a aneuploidia do cromossoma sexual X, b, poliploidia dos cromossomos autossômicos, c, mutação em genes autossômicos com expressão dominante, d, substituição no gene da cadeia beta de hemoglobina, e, inativação de genes por meio de modificações nas bases nitrogenadas. Ok, a primeira questão que temos que lembrar é que a epigenética trabalha com o princípio das mudanças no fenótipo, tá? Mas não nas mudanças do genótipo. Lembremos que os filhotes da rata mantinham ainda o gene da obesidade, porém não desenvolveram a obesidade na fase adulta. Cada um dos enunciados daqui das possíveis respostas, observemos que apresenta situações onde o genoma seria alterado. Ela não pode ser a opção A, visto que está pensando ou enuncia que é uma aneuploidia. Aneuploidia implica mudanças no genoma, portanto não seria correto. A opção B apresenta as poliploidias, que é outro tipo de mudança no genoma, então também não seria possível. A opção C apresenta a mutação em genes autossômicos. Novamente, teríamos uma situação de mudança no genoma, o qual não corresponde. A opção D, que indica a substituição no gene da cadeia beta de hemoglobina, o qual implica também uma mudança no genoma. Somente a opção E, onde fala de inativação de genes por meio de modificações nas bases nitrogenadas, é a resposta correta. A epigenética se refere justamente a isso. Ações que permitem a inativação de genes por meio de modificações nas bases nitrogenadas. Em momento algum existe algum tipo de mudança no genoma. Somente existem mudanças ou inativação dessas bases nitrogenadas, impedindo assim a manifestação de algumas patologias. Ok? Espero que tenham entendido e nos vemos na próxima. Pois bem, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula do Gabaritando. Se você gostou da aula de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para gabaritando@gingabelearning.com.br ou acesse nossa fanpage no Facebook ou então deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de hoje e nos vemos na próxima aula!